com alegria nós chegamos até você com o programa Andando com Cristo, esse programa que é uma produção aqui da Igreja Presbiteriana de Dourados em parceria com a TV Gran Dourados. É uma alegria muito grande poder comunicar a palavra de Deus aos nossos telespectadores aqui da Gran Dourados. Nosso grande objetivo sempre foi levar a palavra de Deus até você, sua família, e falar da beleza do amor de Deus por nós. Esses dias também estamos iniciando aí o novo ano, não podemos falar da nossa perspectiva para o novo ano, sempre à luz da palavra de Deus. E o nosso tema hoje é esperança. Eu não sei qual a esperança que você nutre no seu coração para 2019. Não sei também se essa esperança está baseada na palavra de Deus, em promessas concretas da palavra de Deus, ou se é uma esperança apenas ilusória, é apenas um sonho distante, às vezes, da realidade. Hoje eu quero falar sobre esperança, quero compartilhar com você este assunto tão precioso, tão importante, tão necessário para os nossos dias, tá bom? Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. O texto que nós vamos ler hoje para falar de esperança é Lamentações do profeta Jeremias, capítulo 3, versículo de número 21, que diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Esse texto é maravilhoso, não só pela sua beleza natural, que eu quero colocar na minha mente, no meu coração, aquilo que me dá esperança. Não é só pela beleza dele, mas também pelo contexto dele. Lamentações do profeta Jeremias, o próprio tema do livro já fala que é lamentação. Lamentação pode ser entendido como choro, pode ser entendido como uma lamúria que não passa, pode ser entendida como uma murmuração ou como uma calamidade social que gerou um impacto na sociedade de tirar a alegria, tirar a esperança. O profeta Jeremias, quando escreveu esta porção das Escrituras, este livro, o próprio livro fala que é escrito para descrever um período de choro em Israel, um período sem esperança em Israel. O povo de Israel estava no cativeiro da Babilônia, e se você quiser entender o sentimento que estava no coração deste povo nesses dias,
Basta você abrir a sua Bíblia no Salmo 137, que você depara ali com a realidade do povo de Israel naqueles dias que Jeremias escreveu o livro de Lamentações. Qual era a alma daquele povo? O Salmo 137 fala assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos. Chorávamos, tem tudo a ver com Lamentações, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá haviam pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Olha, um povo que lamentava e chorava, o seu opressor vira para ele e fala assim: não trabalhe chorando, trabalhe cantando, cante para nós algum dos cânticos de Sião. Os salmos são os cânticos de Sião. E se você ler os salmos, você vai ver como que eram lindos os cânticos de Sião. Entoai-nos algum dos cânticos de Sião, pedindo canções que fossem alegres. Eles estavam lamentando. O livro de Lamentações retrata isto, e o Salmo 137 nos mostra a alma daquele povo. Os cânticos de Sião era a coisa mais linda, de longe se ouvia, se emocionava ao ouvir. Até hoje, quando vemos uma igreja cantando os salmos, é coisa linda, é coisa maravilhosa. Cantar os salmos, algumas igrejas hoje nem quer cantar cânticos, quer cantar só salmos. Pode cantar os salmos, mas cante os cânticos também. Os cânticos de Sião, coisa linda, mas eles estavam no cativeiro, eles não queriam cantar, eles queriam chorar, eles tinham saudades da pátria deles. Aliás, o Salmo 137 tem esse tema, saudades da pátria. Então continua assim o salmista dizendo: como haveremos de cantar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, nos dias de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai até os fundamentos, filha da Babilônia, que has de ser destruído. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os seus filhos e esmagá-los contra a pedra. Olha o sentimento deles no cativeiro da Babilônia. É por isso que Jeremias escreve a sua lamentação. Eles estavam com saudade da pátria, eles estavam com saudade da família, eles não tinham perspectiva de voltar para casa, eles eram forasteiros, peregrinos. Na época eram chamados os da dispersão. Eles estavam dispersos, longe de casa, com saudade da família, saudade da sua pátria, saudade do seu povo, saudade do templo, saudade dos cânticos de Sião. Então eles lamentavam e choravam, e quando os opressores pediam: entoai-nos algum dos cânticos de Sião, eles retrucavam e diziam: como nós vamos entoar o canto do Senhor em terra estranha? O livro do profeta Jeremias, aqui de Lamentações, ele diz assim: Senhor, eu sou homem de aflição. Nós estamos aqui debaixo da tua ira, do furor do Senhor. Parte da nossa aflição é a tua mão, o teu juízo, o teu furor que pesa sobre nós. Pereceu do nosso coração a alegria, não temos mais prazer nas músicas, não temos mais esperança de voltar para casa, é só dor, é só trabalho forçado, é só veneno. Não temos alegria de construir uma casa, de reformar
a nossa morada, nós não temos mais direito ao canto, somente ao clamor e ao grito, o grito do aflito, ou seja, era um tempo sem esperança. E é nesse contexto, quando o profeta Jeremias vai analisando estas coisas, vai olhando o quadro sem muita perspectiva que ele tinha diante dele, e de repente ele também percebe que o coração dele não estava colocado nas promessas de Deus, estava sendo colocado nas circunstâncias, estava sendo colocado no sofrimento, na dor, na angústia. E é neste momento que ele fala assim: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. É nesse quadro doloroso do cativeiro, é nesse quadro doloroso da saudade, é nesse quadro doloroso da vida escravizada, na mão do dominador, como cativo, fazendo trabalhos forçados, é que o profeta fala assim: eu vou olhar para Deus, eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Meu querido telespectador, muitas das vezes nós pegamos muitas pessoas assim, não olham para as promessas de Deus, não olham para Deus, não tem uma perspectiva de vida, de melhora, não tem uma razão para lutar pela vida, está num quadro deprimente de lamentação, murmuração e choro. E o problema do choro, da murmuração e da lamentação é o ciclo vicioso que ela joga o lamentador ou o murmurador. O salmista dá a ideia aqui de alguém que era deprimido e chorava. E porque ele chorava, ele se deprimia, e porque ele se deprimia, chorava. Olha o ciclo vicioso. Quanto mais ele chorava, mais ele se deprimia. E quanto mais ele se deprimia, mais ele chorava. Nós vivemos uma época de muita depressão. Pode ser que você mesmo que está me acompanhando neste momento tenha experimentado crises depressivas. Tem um lado que hoje qualquer tristeza a pessoa já acha que é depressão. Tristeza é uma coisa, depressão é outra. Tristeza é um estado de alma momentâneo. Depressão é uma enfermidade difícil que precisa ser diagnosticada, tratada para ser curada. Mas o quadro do profeta aqui era de alguém num ciclo vicioso do choro, da lágrima, da lamentação. Eu sou homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. É assim que ele começa este capítulo de número 3. Ele fala assim: eu estou cercado como alguém que está dentro de um muro. Eu não tenho perspectiva, não tenho esperança. Mas de repente ele volta o seu coração para Deus e fala: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Esse diagnóstico é um diagnóstico, às vezes, que as pessoas caem nele. Pode ser que você tenha caído num diagnóstico horroroso deste. Então é o momento de você mudar a sua perspectiva. O que nós vemos aqui no profeta é alguém que mudou a perspectiva, alguém que olhava só para o homem e agora é convidado a olhar para Deus. Então, nosso próximo bloco nós vamos tratar deste quadro. Se por um lado há uma evidência de lamentação e de murmúrio, como que eu saio deste poço sem fundo, desse ciclo vicioso, deprimente? Quanto mais eu deprimo, mais eu choro. Quanto mais eu choro, mais eu deprimo. Então, o profeta está dizendo: eu vou dar um basta nisso. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já para falarmos desta nova perspectiva do profeta. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes,
filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Marcas Famosas de Lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados. Uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas Famosas de Lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517, em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Nós estamos falando de esperança dentro de um quadro de lamentações. E normalmente a esperança é uma vida que nasce nos escombros da existência humana. É uma vida nova, é uma perspectiva nova que nasce no deserto, como a flor do deserto, como um cacto, onde não tem vida, a terra é uma areia, é árido, sem chuva, sem vida, sem esperança. De repente brota ali aquela planta, aquele cacto, cresce bonito, verde, e todo mundo fala: de onde ele arrancou vida? A esperança no coração do homem, às vezes ela brota do meio do desespero humano. É por isso que o profeta está dizendo: olha, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. É uma mudança de perspectiva. É parar de olhar para o homem, é parar de olhar para as circunstâncias, é parar de olhar para a mentira, é parar de olhar para o engano, é parar de olhar para o engodo, é parar de olhar para aquele buraco sem fundo onde não há alegria nem esperança para o homem, é parar de olhar para si mesmo. As pessoas que olham só para si mesmo ou se tornam narcisistas, egocêntricas, ou se tornam extremamente deprimentes. Há umas filosofias aí de meditação que falam que você tem que olhar para dentro de você mesmo. Quando eu olho para dentro de mim mesmo, me dá uma tristeza, um desânimo. Mas quando eu olho para Deus, quando eu olho a vida na perspectiva de Deus, o meu coração enche de esperança. O que o profeta está nos chamando aqui é para olharmos a vida na perspectiva de Deus. Eu quero trazer a minha memória, colocar na minha mente, eu quero alimentar no meu coração, eu quero alimentar nas minhas emoções, eu quero alimentar na minha fé, eu quero alimentar no meu coração, na minha mente, aquilo que pode me dar esperança, ou aquilo que me traz esperança, me traz perspectiva de vida, me traz alegria para viver. Você vai começar o ano de 2019, você precisa ter essa perspectiva de Deus, para você viver a sua vida de forma digna, de forma honrada, de forma leal, de forma que você ande na verdade, que saia do que saia desse marasmo de viver a vida só de reclamação, para dessa ilusão da vida, ou de olhar só para as circunstâncias, mas olhar com a perspectiva de Deus, olhar a vida na direção das promessas maravilhosas de Deus. Então ele fala assim: eu quero trazer no meu coração, só vou deixar descer a minha mente aquilo que pode me dar esperança, aquilo que produz esperança, que produz vida e que produz perspectiva de vida em mim. E se você continuar lendo o texto, ele já começa fazendo isso.
Logo no versículo 22 ele fala assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e renovam-se a cada manhã. As misericórdias do Senhor. Olhe a vida com a perspectiva de Deus. Misericórdia, eu não sei se você sabe, mas misericórdia é diferente de graça. Graça é um favor não merecido. Misericórdia é quando o coração de Deus se volta para a miséria do homem. Por isso a palavra misericórdias, misericórdia é a junção dessas duas palavras. E nas Escrituras, se referindo ao Senhor, quer dizer o coração amoroso de Deus voltado para a miséria do homem. Isso é o Evangelho. Misericórdia é o Evangelho. A própria palavra já aponta para Jesus Cristo, nosso Salvador. E essa palavra misericórdia, ela é diferente de graça, porque graça, Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Por exemplo, a salvação em Cristo é um ato da livre graça de Deus. Deus nos dá uma salvação que nós não merecemos, e ela é graciosa, ela é bondosa, ela é cheia de amor, ela é cheia de graça. Então, graça é um favor não merecido. Deus te dá aquilo que você não merece. Misericórdia é o contrário de graça. A palavra misericórdia quer dizer que Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Por exemplo, nós merecemos a ira de Deus, nós merecemos a punição de Deus. É por isso que o Evangelho não nos permite trabalhar com mérito humano. O mérito do Evangelho é o mérito de Cristo. A perspectiva do Evangelho não é uma perspectiva humana, é uma perspectiva divina. Paulo, quando escreve a sua carta aos Romanos, ele fala assim, que aos amados em Roma, para falar do Evangelho de Deus. O Evangelho é o Evangelho de Deus, não é o Evangelho do homem. Não é o Evangelho do homem no sentido de que o homem se salva pelas suas boas obras, pela sua moralidade ímpar, pelos seus esforços particulares. Não é o Evangelho do homem. Não é a vida sendo salva, ganha na perspectiva humana, nos esforços humanos, mas é a vida na perspectiva de Deus. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos na sua ira, porque não nos dá aquilo que nós merecemos. Ele nos trata conforme a sua graça, e Ele nos poupa conforme a sua misericórdia. Meu querido telespectador, isso é maravilhoso. É o Evangelho da graça de Deus, onde Deus nos dá o que nós não merecemos na sua graça, e Ele nos poupa daquilo que nós merecemos na sua misericórdia. E elas são a causa de nós não sermos consumidos por isso, porque Deus poupa a nossa vida, e essas misericórdias de Deus não têm fim. Elas não têm fim. Elas nunca se enchem, elas nunca esgotam. Não é como aquela conta lá no banco que você vai tirando, a hora acaba. Quanto mais você tira, mais ela aumenta. As misericórdias de Deus são assim, elas não têm fim. É por isso que a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. É por isso que tem esperança para o pior dos pecadores no Evangelho, porque as misericórdias de Deus não têm fim, elas não se esgotam. Deus não desiste de nos amar, apesar de nós, Ele não desiste de nos amar. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa. Nunca jamais te deixarei, nunca jamais te abandonarei, porque as suas misericórdias não têm fim. Além de ser misericórdia, a favor que Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Deus não trata o homem segundo os seus méritos, porque o que nós merecemos é a condenação. Ele nos trata segundo a sua misericórdia. Nunca peça a Deus para fazer justiça com você. Peça a Deus para usar de misericórdia para com você, tá certo? Porque se Ele usar de justiça comigo, Ele me destrói. Mas se Ele usar da sua misericórdia, Ele me constrói.
Ele me salva, Ele me dá uma vida vitoriosa em Cristo, porque a misericórdia de Deus aponta para a pessoa de Cristo, aponta para o sacrifício de Cristo na cruz, em favor de pecadores como você e eu. Então, essas misericórdias não têm fim. Além de não ter fim, o profeta que está dizendo: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança, eu quero viver uma vida de esperança, ele está dizendo assim: então olhe para as misericórdias de Deus, que você vai ter uma vida cheia de esperança. Porque além de ser o amor incondicional de Deus, essa misericórdia, além dela não ter fim, o texto ainda fala assim: ela se renova a cada manhã. Eu penso nisso todos os dias, como um ser humano. Todos os dias pela manhã eu lembro desse texto das Escrituras, que as misericórdias de Deus se renovam na nossa vida. Às vezes você deita triste, às vezes você deita sem alegria, sem paz, tem dificuldade até para dormir. Mas já pensou quando você descobre na palavra de Deus, não é um ser humano te propondo isso, não é uma enganação de um falso pregador das Escrituras, não, é a própria palavra de Deus dizendo assim: olha, as misericórdias de Deus não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Você saber que, apesar de ter tido às vezes uma noite ruim, nem dormiu direito, preocupado, mas saber que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã na nossa vida, porque Deus não desiste de nos amar, Deus não desiste de nós. Meu querido, isso é maravilhoso. A cada manhã as misericórdias de Deus, como o orvalho do céu, enquanto você dorme, ele cai para mostrar o gesto da bondade, da misericórdia de Deus conosco. Assim é a misericórdia de Deus se renovando a cada manhã, se renovando a cada dia. E ele complementa dizendo: é por isso que ele está trazendo à memória o que pode dar esperança. E ele fala assim: porque as misericórdias de Deus não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A fidelidade de Deus é grande. Um dia a Bíblia registra que Deus arrependeu de ter feito o homem e resolveu executar um juízo sobre a terra, e só salvou Noé e a sua família naquela arca que Noé construiu. Depois de tudo isto, de Noé construir aquela arca, Deus então estabelece uma aliança com Noé. Aparece no céu o arco-íris como sinal desta aliança entre Deus e Noé, e Deus promete para Noé que ele viu a maldade do coração do homem, e desde que o pecado entrou no mundo, o coração do homem é mau, ele carece de redenção, e essa redenção está em Cristo. Mas Deus fez uma promessa para Noé, que nunca mais ele haveria de destruir a terra com dilúvio, com água. Nós aguardamos na volta de Cristo uma reestruturação desta terra, que ela será destruída com fogo, mas com água nunca mais. E Deus então faz esta promessa para Noé: nunca mais a terra será destruída com água por causa da maldade do homem. Não é por causa da maldade do homem que a terra será destruída com o fogo, mas é por causa da promessa de Deus, porque a fidelidade de Deus é grande. Por isso que quando nós somos infiéis, ele continua fiel, porque ele prometeu que não destruiria desta forma a terra, apesar do pecado do homem. Deus pode executar algum juízo temporário, mas a fidelidade de Deus é para todo sempre. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu não sei o que você tem trazido na sua memória. Pode ser que você esteja com seu coração cheio de amargura, de rancor. Você precisa tirar isso da sua alma. A vida só dá uma safra, a vida não repete. Você viver a sua vida toda amargurado, isso é perda de tempo. Perdoa.
Traga à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Se você olhar para as circunstâncias, para um problema na sua família, isso te traz tristeza, não olha para isso, olha para Deus. Viva a vida na perspectiva de Deus, porque é assim que nós vivemos uma vida de esperança. O profeta está dizendo aqui: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu espero que seja isso também, que você traga à sua memória enquanto você está assistindo aqui o nosso programa aqui pela TV Grandourados. Que Deus te abençoe, e nós vamos dar mais um intervalo e voltamos já para concluir o programa. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Olha, nós chegamos aqui no último bloco do programa Andando com Cristo. Estamos falando hoje de esperança. Quero trazer à memória e também ao coração, à alma, o que me pode dar esperança. Eu espero que seja essa também a sua perspectiva para viver este ano de 2019. Nós vamos orar com você, vamos falar com Deus e depois estaremos encerrando este programa. Senhor Deus, nós agradecemos pela vida dos nossos telespectadores, pedimos que a Tua graça os assista onde estiverem agora. E aqueles corações tristes, amargurados, cansados das lutas dessa vida, que o Senhor possa trazer agora à memória de cada um deles aquilo que pode dar esperança. Em vez de olhar para as circunstâncias, para as lamentações da vida, possam olhar para o Senhor, para as suas promessas, onde nós encontramos uma perspectiva saudável e real para vivermos a nossa vida e trazermos à nossa memória as tuas promessas, porque elas nos dão esperança. Trazemos à nossa memória aquilo que a tua palavra nos ensina sobre Jesus Cristo, teu Filho, que morreu na cruz para nos salvar e que ressuscitou no terceiro dia para nos garantir a vitória e a vida eterna. Queremos trazer essas coisas à memória, porque elas nos dão esperança. Coroa com a tua graça aqueles que nos acompanham nesta hora. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Olha, muito obrigado pela sua companhia aqui na TV Grandourados. Quero lembrar a você que no próximo domingo, às 19 horas, temos o culto de louvor e adoração ao nosso Deus e você é nosso convidado, tá bom? Às 9 horas da manhã, todos os domingos, nós temos a nossa escola dominical, é uma escola bíblica. Você vem,
Você pode trazer a sua Bíblia e olha, não precisa ser membro da igreja para ser aluno da escola dominical, viu? Você é nosso convidado, mesmo se não for membro da igreja, para vir fazer parte da nossa escola dominical. Será uma alegria receber você e a sua família aqui como parte desta escola dominical, uma escola sem igual. Fica aí o convite e aguardamos você. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro aqui na TV Grandourados, a TV da família douradense.